Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo agora. Vou esperar o Instagram notificar as pessoas para que todo mundo consiga entrar. E aí a gente vai dar início. Participar conosco. Boa noite, tá me ouvindo? Olá, tô te ouvindo, só não tô te vendo. E agora? Ainda não. Ih, foi? Bom, vamos ver se o pessoal tá vendo você. Eu ainda não tô te Ó, vendo. Tá porque eu todo mundo vendo a fechei, Jeane e agora a eu Mu? abri. Não, só me vejo. Mas as pessoas estão me vendo? Pessoal, responde aí, por favor, se vocês estão vendo. Tem alguém Ah, o que me pessoal tá falando vê? que tá vendo você. Porque eu tô me vendo também. Então, eles estão vendo as duas. Eu só me vejo, não vejo ninguém. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, Boa então noite, deixa eu me gente. apresentar. Deixa eu me apresentar, então. Ó, falaram que é um bug do próprio Instagram, que só aparece agora quem entra primeiro. Tudo bem, eu queria ver a Geane, né? Poxa, é muito ruim assim. Tinha que te ver também, eu gosto assim. Então vamos lá, gente. Eu sou Gelaine Souza, sou neuropsicopedagoga, sou pedagoga também, formada pela UF, né? Tenho pós-graduação, especialização em altas habilidades de superdotação e transtorno do espectro autista. Trabalho há mais de 20 anos na rede municipal de Duque de Caxias, atuando como professora, né? Hoje trabalho também como neuropsicopedagoga clínica, fazendo avaliação de crianças, adultos online também. Hoje eu atuo aqui no município de Magé, na minha cidade, e também em Nova Iguaçu. Eu queria que a Jeane se apresentasse, contasse um pouco da trajetória dela. Fique à vontade, Jeane, a casa é À sua. vontade. Quase infarto com isso, gente. Estamos aqui, né? Só me conhece um pouquinho, né? Eu tenho um pouquinho de pavor de live, mas vamos aí. A gente aceita os desafios da vida, né? Obrigado pelo convite. É um prazer, né? Honrar essa mulher linda e maravilhosa que eu conheci na saga da identificação do filho, passando muitas dificuldades, e a gente conseguiu identificar. E aí foi lindo ver a trajetória que ela, a partir disso, começou a investir e entender como seria isso. Né? Então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Né? Sou Jane Mendonça Garcia, conhecido como Jane Garcia. Né? Fiz psicologia na Maria Tereza, com enfoque em neuropsicologia. Fiz mestrado pela UF, diversidade e inclusão, onde a minha especialização é em altas habilidades. Né? Altas habilidades. Hoje eu tenho um espaço chamado Jane Garcia, onde eu atuo com uma clínica, né? E hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar que atende junto comigo a avaliação de crianças, adultos e adolescentes, com o intuito de a gente desenvolver. E ela perguntou um pouquinho da minha trajetória, né? Eu fui aluna de escola pública do Adino Xavier e lá teve um projeto chamado Jovens Talentos. E tinham muitos papéis dos jovens talentos lá, tipo, geologia, arqueologia, tinha tudo, geografia, arquitetura. E eu olhando aquela papelada toda. E aí, antes disso, era indicado, né? Os professores indicavam os alunos. E como que você foi indicada para jovens talentos? Na verdade, eram alunos de nota 10. Tanto que a gente tem muito essa preocupação, né? De como identificar as crianças e identificar no todo, não identificar só uma questão de crianças ou adolescentes com a questão de nota, porque altas habilidades não é uma questão de nota. E diante disso, uma semana antes desse projeto chegar na escola, eu tinha feito um projeto de Tom Jobim sobre uma pedra no meio do caminho, era de literatura. Na época eu amava literatura, muito, muito mais do que o português. Amava literatura. E eu lembro que o professor deu um trabalho para fazer.
e eu fiz o trabalho inteiro, porque eu amava muito o trabalho. Mas no dia de apresentar, e aí eu gosto muito de contar essa história porque eu tenho a ideia da gente honrar professores, né? Professores são vidas. E quando eu fui apresentar, ninguém foi. Só que eu sabia fazer o trabalho todo porque eu tinha feito o trabalho todo, só tinha separado as falas para todo mundo fazer. Diante disso, Uhum. ninguém foi. E o professor perguntou assim: Você apresenta sozinha? A professora perguntou, eu falei, com muito medo, falei sim, né? Porque, na verdade, eu tinha feito o trabalho todo. E nisso eu Uhum. apresento o trabalho todo, eu consigo apresentar o trabalho todo. Fico muito nervosa, mas apresentei, e aí eu amei, e tinha a música dele, o poema dele, e tudo. E aí passou-se uma semana, os Jovens Talentos chegou na escola. Qual era o critério dos Jovens Talentos? O melhor aluno, destaque. Mas destaque em nota. E aí, tanto que tinha esses nomes todos, né? Matemática, arqueologia. O que é o projeto Jovens Talentos? Ela tira uma criança, né? Um adolescente, um jovem, da escola pública e ela coloca nas Uhum. UFs, né? Nas faculdades que eles têm credenciamento, que na minha época era a UF. Né? Então, você Uhum. ia participar de um projeto, você ser um aluno, é uma parceria escola pública com universidade. E eu não tinha noção do que era a UF até aquele projeto. Então, a gente também honra coisas que Deus presenteia pra gente, mas de Jovens Talentos foi esse presente da identificação de uma faculdade na minha vida. E aí, na Uhum. nomenclatura total, era sempre os melhores alunos. Mas a professora lembrou do projeto que eu apresentei, e ao ler que era um projeto de habilidades, ela falou assim: não tem como não indicar a Jeane. Ela conseguiu o domínio de turma, ela apresentou sozinha um trabalho que era 6 pessoas. E nisso meu nome foi indicado. E aí eu fui. Só que era lá a única menina que não tinha nota alta, porque eu se tinha nota para passar e tava tudo de boa. Eu falo que é 1 de participação, 2 de teste, 4 na prova, estamos felizes, vamos embora e tá tudo certo. Eu sempre fui comunicativa, social, eu sempre de fato tive muitos amigos, mas eu também tinha muitos amigos porque eu não queria ficar sozinha. E aí hoje eu falo que é a camuflagem da mulher, né? A identificação de meninas é necessário, é preciso, porque a gente se encaixa e acaba que ninguém vê. E eu tinha essa questão, o medo de não ser aceita, o medo de não ver. Eu ficava em todos os grupos, mas não era amiga de nenhuma. Então, apresentar não era um problema, porque eu não sentia essa situação assim, nossa, minhas amigas me abandonaram, porque eu de Uhum. fato estava em muitos grupos. E quando eu desci, tinha essa lista inteira ali para poder identificar. E aí tinha educação especial. E aí eu vou dizer para vocês que eu fiquei ali. Matemática, eu sou péssima. Geografia, não tenho péssima noção de lógica de caminho, eu sou muito ruim nisso. História, fiquei com medo. Eu falei, vai perguntar as datas, datas tem perto de matemática. E aí tinha educação especial. Eu falei, gente, eu quero ser psicóloga. Vai que educação especial tem alguma coisa a ver com isso. E aí eu fui e marquei educação especial. E ali eu tive meu primeiro encontro com a UF, que foi com a Cristina Delu, onde a gente tinha que ir. E antes disso, Jane, qual era o seu sonho? Eu sonhava em ser psicóloga sem saber o que que era. Eu entendia que tinha que ajudar, que tinha um movimento, que tinha uma vida, que tinha alguma coisa para fazer, que eu nasci para dar vida. Isso eu tinha certeza. Mas o caminho que eu ia fazer até aquele dia seria enfermagem, porque da cultura que eu vim era o que apresentava. Se você fizer plantão, você consegue pagar algum curso e daí fazer a psicologia, que era o que eu sonhava. Então eu ia fazer Uhum. enfermagem, porque eu pensei em fazer muitos plantões, mas eu não tinha noção do que era faculdade. Você tinha um sonho, você tinha uma ideia, mas você não tinha certeza do que era aquilo na minha vida, até eu conhecer Cristina Delu, que foi a UF de São Domingos, que aí minha mãe foi me levar, porque eu só tinha 13 anos no primeiro projeto, é com 13 anos. E eu chego na UF e eu vejo aquela mulher maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela, e ela me faz uma pergunta: o que que você vai ser? Eu falei, psicóloga. Aí ela fala, eu sou psicóloga. Aí ela pergunta, por que que você escolheu educação especial? Eu falei assim, dentro daquilo tudo que eu tinha certeza que eu não sabia, uma coisa é educação especial, tinha alguma coisa a ver com cuidar e com ajudar. E ela falou, bem-vinda à UF, e me apresentou para conhecer a UF. E ali foi um impacto muito grande, porque hoje eu falo quanto que a gente precisa divulgar, né, a universidade pública e tudo que ela tem, que a gente às vezes não tem noção, né, do espaço que a gente pode agregar na cultura e na educação de uma jovem que não tinha perspectiva nenhum de um dia estar ali dentro, né? E ali, Verdade. né? É,
Você sabe que a Cristina Delu foi minha professora na Você graduação na UF e falou. depois na pós-graduação, na especialização em altas habilidades também. Você falou, e é muito bom, né? Saber que a gente tem alguém que acredita na gente, né? E ali Exatamente. ela me apresentou aquele mundo, e aí ela falou assim: Você acha que você vai fazer o quê? E é engraçado que aí eu falo que eu acredito em Deus, assim, muito, não tem como, porque ela estava passando na UERJ. Jane, como que ela faz Uhum, esse projeto também? Ela tá passando na UERJ e ela vê muitos professores ali. E aí ela vai e sai do táxi e fala: Eu vou descobrir o que que é isso. É muitos professores. E era o projeto Jovens Talento e ela se inscreveu e tinha direito a várias vagas. Ela falou assim: Vou dar uma só, vai que não dá certo. E essa vaga era a minha, sabe? É uma das coisas assim muito, muito, muito interessantes, sabe? Que a gente precisa aprender a entender que Deus olha por nós, né? Vê pela gente. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer um projeto na UF, que o que, que era isso, Jeane? Era Jovens Talentos, eu ia investigar, né, junto com ela, qualquer projeto que ela tinha. O projeto que ela identificou seria Jovens Talentos na escola pública. E ali eu comecei um uhum, projeto dos Jovens Talentos na escola pública, e ali eu escrevi meu primeiro projeto, que era o caminho da escola pública à universidade, porque eu tinha vivido isso naquele momento, que as crianças que eram identificadas com altas habilidades na escola, qual o caminho que elas teriam a partir daquele momento. E porque o que aconteceu comigo podia acontecer com outras pessoas, porque eu fiz até 2014, eu fiz os Jovens Talentos, depois fiz o ICR, todos os jovens que tinha, eu fui. É engraçado que ele começou no segundo ano e não podia renovar, mas renovou para o terceiro ano. Então, eu fiz segundo ano nos Jovens Talentos, fiz terceiro ano nos Jovens Talentos. E eu falo a importância de um professor. Hoje eu honro muito a professora que me indicou, porque ela foi contra o padrão e ela conseguiu identificar e fez com que eu chegasse lá. E a partir dali eu tive o entendimento de que eu queria fazer faculdade, não sabia como. E ali eu fiz muitos projetos, ali eu viajei, ali eu entendi o que era altas habilidades, ela é especialista em altas habilidades, e ela foi explicando para mim o que era essa altas habilidades, que eu tinha altas habilidades, mesmo que não acadêmica, que não por nota, por ter enfrentado o público, e ali ela foi me ensinando a caminhar e viver toda aquela questão do que era altas habilidades. E ali eu sonhei que eu queria identificar adulto. Eu queria identificar adulto e ela disse assim para mim: Você vai conseguir, mas você tem que chegar nas crianças, porque o adulto é muito difícil você conseguir chegar sem chegar pelas crianças. E ali, a partir daquilo, eu comecei a tentar a faculdade pública e não estava conseguindo, as notas são muito altas, eu sou de escola pública, então muitas matérias a gente não tinha, química a gente não tinha, muitas coisas. Na UERJ eu não entrei por um ponto, mas agradeço que eu não teria condições financeiras de passagem na época, uhum, então eu fui tentar mais uma bolsa IC para tentar a faculdade particular, que foi a Maria Tereza, e assim eu consegui uma bolsa IC, que foi pagando aos anos a minha faculdade, né, particular. E ali eu fiz psicologia, me formei psicóloga, com abordagem em neuropsicologia, conheci todas as testagens, e aí a Delu foi minha supervisora nesse período todo, continua sendo até hoje, mas era interessante aquele lugar de faculdade também em particular, que você também sofre, porque para ser bolsista, eu estudava de manhã, e a gente tem uma cultura, né, que quem precisa acaba estudando a faculdade particular à noite, porque você tem que trabalhar. Então, no primeiro impacto foi muito difícil, né, a única negra mesmo, assim, como é que enfrenta isso, como é que vive isso. Mas eu queria muito ser psicóloga, eu queria muito saber como que eu podia ajudar as pessoas, porque uma das minhas primeiras perguntas é: aonde estava o adulto que não tinha sido identificado? Porque se eu não tivesse sido identificada naquele projeto, eu acho que você não estaria aqui comigo hoje. E aquilo exatamente mudou muito a minha vida, por isso que a gente está aqui. né? E aquilo mudou a minha vida, aquilo deu sentido. E mesmo com todas as dificuldades que eu enfrentei numa faculdade também particular, de ser negra, de todas as questões que eu passei lá, eu venci com Deus e com tudo que Deus me proporcionou naquele momento. E foi com que eu consegui fazer os 5 anos de psicologia. Minha primeira tese foi identificação de altas habilidades na escola pública. Eu queria muito, muito, sempre depois do meu projeto, foi um dos marcos mais felizes da minha vida, porque depois de mim veio outros jovens talentos, ela aceitou outros e aí mudou a vida de outras pessoas também. Então, eu queria continuar ainda dentro desse ramo de entendimento do que era essa identificação. E fiz 5 anos.
E aí tentei mestrado, né? E aí já foi na UF, o mestrado foi na UF, eu consegui, muito medo, tinha que ter inglês, a gente mal sabe verbo to be, hoje eu sou feliz que meu filho sabe inglês, canta música em inglês, é uma realidade completamente diferente. E aí eu tentei, teve prova em inglês, mas eu estudei muito texto e eu consegui fazer a prova, mesmo sendo em inglês, e entrei no mestrado da UF, em Diversidade e Inclusão, onde a especialização era altas habilidades. E ali eu falei, nossa, eu cheguei. E aí foi mais difícil porque eu já tinha que atender, porque já era um mestrado sem bolsa. E aí atende de dia, vai para o mestrado de noite, volta. E aí vamos que vai dar certo. E foi sensacional ver, né, o processo da minha vida, mas e as coisas que iam acontecendo. Eu comecei a identificar crianças e aí eu falei assim, vamos que essas crianças precisam ser identificadas, a gente entender e qual era o objetivo, Jeane, de identificar. Na verdade, o primeiro objetivo era que se eu fui identificada e mudou a minha história, mudou a minha vida, eu estaria ali para mudar a vida de alguém de alguma forma. E ali eu fui descobrindo que altas habilidades era muito mais do que as pessoas imaginavam, de um QI alto, de uma inteligência. Era um sujeito que precisava ser visto e identificado primeiro para ele se conhecer, para ele ter autonomia e autoconhecimento sobre ele. E aquela criança tinha o direito de saber que ela é diferente, que ela pensa, que ela é questionadora, que ela é crítica, e nem por isso ela é uma rebelde, um desafiador. Ela só é uma criança que pensa fora da caixa. E apesar disso, a gente precisava ajudar, né? E aí eu começo a identificar, e o mestrado vem trazendo várias bagagens de como identificar, o que fazer, como fazer. E ali eu termino o mestrado de 2 anos. E eu engravido no meio do processo, com muito Uau! medo. Eu engravido no meio do processo do mestrado. Um medo desesperador, porque vem um monte de crenças, um monte de cultura negativa, de que depois que você é mãe, você não consegue, não dá conta. E aí era desesperador conseguir pensar naquilo. E aí, de novo, acho que um professor é a alma da vida. Eu sou apaixonada por professor, eu vou sempre honrar, mesmo que eu sei que hoje a gente vive uma sequência muito difícil de profissionais, mas eu vou sempre honrar, porque a minha vida foi por um professor e no mestrado, quando eu pensei em desistir, a Delu pega na minha mão e diz, a gente vai de novo, a gente vai conseguir, a gente vai. Eu falei, não tem como, eu não consigo mais escrever, minha barriga enorme. Ela disse, a gente consegue escrever sim, você vai contar tudo que você já viveu, tudo que você já faz, é só mais um projeto. E a gente tem a ideia de um site, que era um projeto para identificação, para mostrar a importância das Uhum. parcerias, né? A universidade pública, particular, entrarem nas escolas para tirar as crianças, identificar, porque a gente consegue identificar hoje, né, de todos os padrões, mas a escola pública ela ainda sofre esse lugar, né? Porque se você não for o nerd, CDF da época, sentadinho, quietinho, ainda tem esse problema, porque esse também não é visto, porque ele também dá problema, né? A gente é sempre visto por alguém que dá problema. E aí ela me ajuda, ela segura na mão e diz, vamos terminar assim. E a gente termina o mestrado, eu, dia 22 de dezembro de 2018, com um bebê na barriga, mexendo muito. Eu consegui terminar o mestrado. E foi uma das outras vitórias que eu consegui, através de muita persistência, muita fé e muitos professores que estavam ali para não deixar a peteca cair. E a partir disso eu comecei a atender e entendi que eu não vivia em outro lugar. Apesar de ter mestrado, escrever artigos, eu queria estar no consultório. Eu queria identificar, eu queria ajudar as mães, eu queria entender por que tudo a gente quer patologizar, sem entender que uma inteligência gera sim ansiedade, uma inteligência gera sim sentimentos de depressão e também a depressão, mas se identificar cedo, se a gente souber qual o caminho, se a gente parar de generalizar todo mundo, se a gente entender que essas crianças só querem ser vistas e respeitadas pelo pensamento divergente que ela tem, sabe? Cadê essas crianças? E aí eu me imergi em entrar em consultório e fui para consultório. E a partir disso eu comecei a querer de fato os adultos, porque eu via os pais muito perdidos, mas muitos pais com altas habilidades, não sabendo o que fazer, como fazer. E ali nasce o espaço Giane Garcia, e ali com uma sala em Caraí pequena, e aí vem a pandemia, começa o desespero, né? Autônomo, o que vai acontecer? Deus me ajuda.
e como eu tenho certeza de que Deus conhece meu coração e sabe meu objetivo, ali ele fez fluir toda a minha vida. E ali no meio da pandemia eu abro um espaço maior, que hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, tenho psicólogos, tenho pedagogas, tenho as pessoas que avaliam junto comigo. Hoje eu estou mais com os adultos, supervisionando e orientando, mas nós temos uma equipe que trabalha com altas habilidades. E hoje eu posso dizer a você que eu tenho um grande orgulho imenso de fazer parte da neurodivergência, de fazer parte, de poder contar cada história e os adultos me dão respostas que as crianças não têm. Pelo nível de ansiedade dela, insegurança, medo, muitos ou acabam se tornando agressivas para expressar isso, outras se calam, outras não querem mais ser inteligentes. E hoje os adultos me trazem respostas, né? Eu ficava calado por medo, eu tenho as mulheres que dizem, eu tenho síndrome de impostor, e aí com isso a gente consegue trazer, né, como que as minhas outras psicólogas vão trabalhar com as crianças, porque o adulto fala coisa que a criança não fala. E aí foi onde que eu fui conseguindo aprender na prática que a criança precisa de previsibilidade, e ela não quer dizer que ela tem autismo, ela tem altas habilidades, ela precisa desenhar o cérebro, o que ela vai fazer, porque ela quer ter uma resposta, porque ela tem medo, porque ela tem insegurança, que uma ansiedade te leva a um burnout, porque você quer, o seu cérebro pede muita coisa e você não consegue acompanhar, que uma criança, né, mãe, igual o Bernardo, é Ó, respondona, mas ela não é desafiadora, ela é questionadora do é. sistema, porque o cérebro não está sendo saciado de maneira adequada. E a partir disso, eu continuei no consultório, eu estou até hoje, né? Eu sou hoje supervisora, eu sou diretora técnica do Espaço Jane Garcia, e eu atuo ainda, e gosto muito de atuar, ainda não me vejo fora. Sinto às vezes muita vontade, porque eu falo assim, gente, dá para fazer várias coisas, porque o cérebro de altas habilidades acha que dá para fazer várias coisas, mas eu ainda tenho 2 filhos que eu preciso ainda orientar e cuidar, então não dá tempo para tudo. E hoje eu ainda estou atuando e faz mais perguntas aí que eu não sei mais o que falar. Não, fica tranquila, que tem um monte de perguntas aqui que eu já anotei. Vou falar muita coisa. Por exemplo, você falou, né, na época da faculdade, que você era a única mulher negra, né, da sua turma. É, e você atribuiu isso também à questão de estar numa universidade privada, né? Eu, ao contrário, eu estava numa universidade pública também, estava na UF, mas também era a única mulher negra da turma, praticamente, né? Eu era a única mulher negra retinta da turma. E assim, numa turma de 50 alunos ou mais, eu era a única mulher negra. E dos professores também. Dentre os professores, eu tive mais de 50, 60 disciplinas, eu só tive 2 professoras negras, né, durante todo o período de faculdade. Então, assim, fala um pouco para a gente como é que foi esse processo, como é que foi a aceitação também, se você teve alguma dificuldade por ser uma mulher negra, como é que foi isso para você? Eu só consegui no início, assim. Primeiro, como eu sou sociável, a vida funciona, tanto que eu ensino meus pacientes. Aprende o que é máscara social, que a vida funciona, não é tão ruim, não. Então, meu primeiro período foi muito difícil, porque de fato eu era única negra, assim, até pelos professores também. E aí tinha questão econômica, né? Tinha essa questão de escola, de faculdade particular, né? Então tinha essa questão que talvez eu encontrasse mais negros à noite, se eu fizesse à noite, eu fazia de dia. Uhum, Então, foi muito difícil, porque foi difícil a aceitação, na verdade, até eu acho que de imagem, né? Você está num lugar, né, novo, faculdade, não estava dentro do meu script, não estava na minha história, né? Mas Deus estava uhum, na minha história. Então, o primeiro impacto foi muito difícil, mas eu falo assim: tenha sempre um amigo, tenha sempre alguém, porque no dia eu pensei em desistir. Se você pergunta se foi difícil, eu pensei em uhum, desistir. Porque eu olhei para o lado, eu vou sorrir para você. Se você sorrir para mim, eu acho que você quer falar comigo. Eu sorri e ninguém olhou. Eu sorri para o outro, as pessoas estavam de cara feia. E eu olhei para uma turma de 60, psicologia. É 60 no primeiro período. Depois as pessoas desistem, saem, mas é 60. é, E ali eu tava descendo a escada, mas eu liguei pra minha irmã, que é um dos meus referenciais da minha vida, a Aline Garcia, que trabalha comigo também. E eu lembro que ela falou assim: Deus te colocou aí, você vai voltar essa escada, você vai sentar lá e você vai fazer o que você tem que fazer, que é estudar. Porque você entrou aí não pra fazer amigos, você entrou pra estudar. E que se for preciso, você vai só estudar. E ali eu acreditei que eu precisava voltar, eu subi a escada, sentei e decidi que aquilo não faria mais parte da minha vida, que não seria uma dor mais na minha vida.
E aí eu consegui passar o primeiro período, e aí eu fiz amizade, mas no meio do período entrou a minha amiga Gabriela Cardoso, que também é negra, eu acho que dá uma ajuda que você tem alguém, assim, você vai lançar o único pintinho ali amarelo difícil. E ali, quando eu conheci ela, eu acho que a vida ficou mais fácil. E ali eu aprendi o que era identidade. Eu sei quem eu sou filha, eu sou amada, todo lugar é meu. E dali eu em diante eu decidi que eu ia viver da melhor forma possível todas as oportunidades que eu tivesse na vida. E que eu sou Jeane, sou negra sim, mas todo espaço é meu. E ali, onde eu sofri depois, foi no pegar o CRP, né? Uhum. Na minha colação de grau, você tem uma sala e eu ouvi a mulher falando assim: não, ela não se formou, negro não se forma. Eu ouvi isso, foi meu primeiro preconceito que eu sofri, mas eu olhei e falei, mas eu me formei, acho que eu não vou nem discutir sobre. Aí eu estava tão feliz para pegar a carteirinha depois de 5 anos, eu sobrevivi, que eu meio que ignorei e peguei. Foi só os primeiros períodos mesmo, e esse marco ali final que foi difícil, mas que eu consegui, graças a Deus. E assim, você falou também da questão, né? O que você quer ser quando crescer, né? Que você já tinha esse sonho há muito tempo, né? Desde muito pequena. E eu vi uma pesquisa recentemente que estava falando sobre essa questão, sabe? Tem uma reportagem também, que é muito difícil perguntar isso para uma criança negra, né? Porque dificilmente ela vai ter os meios, né, para conseguir realizar esse sonho, né? Sempre é muito difícil, né? Geralmente não tem os recursos necessários, né? Principalmente se for uma profissão um pouco mais elitizada, fica sempre muito mais difícil. E você conseguiu realizar esse sonho, né? A gente às vezes atribui muita questão da meritocracia, mas como você vê isso aí, né? Eu Essa questão? acredito que é difícil por perspectiva, né? Foi o que eu te falei. Eu não sabia o que era a UF até Uhum, estar dentro dela. Então, de fato, é diferente. Assim, se você perguntar o que eu achava que ia ser a secretária, eu tinha um sonho de ajudar a pessoa, mas era secretária, porque você vê um teclado, né? O telefone era uma coisa surreal. Gente, tem um telefone! Então, de fato, é uma coisa muito difícil de perguntar, né? Por isso que eu trouxe essa coisa assim: apresente o seu filho, leve. uhum, Hoje tem o cultural, nós temos a questão da Casa da Descoberta, que é da UF, é gratuito, que dá para ter acesso às crianças, pelo fato de fazer com que ela tenha perspectiva diferente da própria realidade. Então, se foi uma coisa difícil, sim, eu acredito que sim, pela meritocracia, mas também acredito pela perspectiva, né? Não tem como uhum, você dar algo que você não viu. Mas hoje eu acho que as redes, a tecnologia, eu acho que hoje tem mais informação para dar acesso a essas crianças, onde a gente pode apresentar sempre de querer compartilhar. Eu acho que vale a pena hoje a gente sabendo das coisas que tem na UF, seja o que for, se a gente não tiver recurso, mas que a gente possa divulgar as coisas que são gratuitas para as crianças poderem ter perspectivas uhum, diferentes, né, de ter acesso. Porque de fato eu acho que é difícil que se você pensar assim, o que era ser psicóloga? Eu não sabia. Eu sabia que eu queria ajudar alguém disse que ser psicóloga ajudava. Porque a minha primeira perspectiva era ser secretária, que era o que eu vivia ali, né? Ganhava um celular, via um teclado. Eu falei, você secretária, porque era chique, né? Ser secretária era chique, tava de terninha, era a coisa mais linda, né? Então tinha essa perspectiva, né? Não pejorativa, mas que era alguém muito importante, porque era a única realidade uhum, que se tinha. Então eu acho que sim, é algo difícil de perguntar, mas eu também acredito que a gente evoluiu bastante pelas informações e pelas coisas que a gente pode apresentar, né? O meu filho já tem outra realidade. Ele vai fazer cinema e essa semana ele só tem 7 anos. Ele estava começando a perguntar assim, quanto tempo é a faculdade de cinema? Eu vou fazer cinema, mas ele já tem umas outras oportunidades diferentes, né? Então eu consigo acreditar que sim, que ainda é algo difícil. Na nossa época, muito mais do que a dos nossos filhos. Mas eu acho que hoje é trazer a divulgação à tona e começar a ensinar e apresentar todas as profissões a modo de você conseguir perguntar assim, o que você se vê fazendo por longo tempo da sua vida, né? Não algo só ali marcado, né? Pela nossa trajetória, porque a nossa trajetória ela nos trouxe até aqui. E a dos nossos filhos pode levar eles muito além, né? Então, eu acho que perguntar a uma criança é difícil, mas acredito, sim, por todos esses fatores, né, sociais, econômicos que a gente vê. Mas acredito que nós também temos bagagens diferentes para poder responder essa resposta. Eu acho também assim que essa questão, né, da gente hoje ter o acesso, né, à informação, né, à formação também, né, eu acho que isso tudo muda muito a perspectiva dos nossos filhos, né. Eu acho que assim antes e hoje a gente vive numa sociedade
que está um pouco mais inclusiva, né? Justamente por conta de todo esse movimento que tem sido feito, né, há muitos anos, né, em busca da igualdade de direitos, né, do acesso à educação. Por exemplo, eu entrei na faculdade um ou 2 anos antes, né, do início das cotas, e aí eu via, né, eu era, assim, uma das poucas mulheres negras, né, pessoas negras dentro de um campus inteiro do Graduatá, né. Então, assim, de manhã, então, De que manhã, esse eu é o quase problema. não via, pois é. E eu trabalhava também, eu trabalhava à tarde. E assim, até para pedir aos professores, né, para a gente poder sair um pouquinho mais cedo, porque a minha aula era até 11h30, meio-dia, em Niterói, e eu tinha que estar em Duque de Caxias 1h da tarde, de ônibus, porque não tinha carro, não tinha nada. Então, assim, a gente tinha que pedir para sair um pouquinho mais cedo para poder trabalhar, e os professores olhavam para a gente assim, meio de lado, sabe? Não gostavam, né, de ter que sair para trabalhar, porque a gente perdia um pouquinho da aula, mas assim, as nossas notas eram sempre altíssimas, sabe? A gente dava conta do recado e mesmo assim era difícil. Então a gente sentia até um certo preconceito, acho que eu posso dizer, sabe? De ter que sair mais cedo para trabalhar, entendeu? De não poder participar de grupos de pesquisas que normalmente eram à Então, à tarde. tarde, 15 horas da tarde, do meio-dia. E aí a gente nunca podia participar. Então, assim, a gente era, tipo, excluída, sabe? Mas mesmo assim a gente persistiu, né? Assim, eu também tinha um grupo de colegas que a gente ficou juntas desde o primeiro período até o último, sabe? E pudemos, assim, uma ajudar a outra e a gente... E eu acredito até hoje que éramos todas com indicadores de altas habilidades. Hoje uma até me procurou para falar, olha, acho que eu vou precisar avaliar minha filha. Então, assim, a gente vai vendo, né? O quanto que a gente vai se identificando também com os pares, né? E a gente Isso. sempre vai procurando pessoas que sejam parecidas com a gente, né? E essa questão do negro na universidade, hoje a gente vê muito mais, né? Na época que eu entrei, não tinha quase ninguém. Depois das cotas, assim, eu comecei a ver muito mais pessoas negras na universidade. Isso me deixou muito feliz, né? Cria identidade, você se sente mais pertencente àquele espaço, né? Porque em muitos momentos, assim, o olhar era de, olha, esse espaço não é seu, você não pertence a esse lugar, né? Mas aí a gente vai, encara de frente e a gente vence, né, aquela batalha e a gente se forma assim, né? A gente luta assim, a gente conquista assim o nosso objetivo, né? E você falou que durante a sua identificação, né, que a professora Pelu até fugiu um pouco do padrão, né? Ela foi um pouco contra o padrão de superdotação que a gente tem, né? No ideário social, né? No imaginário social de que uma criança, como é uma criança superdotada, né? Um adolescente superdotado. Como é que foi isso para você e como é que você vê isso hoje? Nossa, eu vejo uma mudança completamente. Mas as avaliações dela, né, é de hoje, a gente tem que aplicar muito testes, né? Hoje você tem Sim. VAS, você tem VISC, tem SOM-R, que de fato tem a questão do QI, né? A Delu, ela trabalha até hoje, né? Hoje, com certeza, algumas modificações, né? Mas muito mais, era o RAVE, era o raciocínio lógico. Ela acredita nas duas bases, né? Da questão do acadêmico, do criativo, do social, né? Ela é o carro-chefe do Rio de Janeiro, é ela pra gente, né? E ela tinha ela sempre falou, tanto que os meus projetos do mestrado, todos eles, eu tinha que contemplar não só a questão do QI, eu tinha que identificar todas essas áreas. Então, para ela, era uma resposta, né? Existe gente com altas habilidades na escola pública, e ela começava a ensinar a gente isso também, né? Porque se você vai pensar numa maré, se você pensa numa rocinha, você vai identificar crianças que falam 3 línguas, crianças que aprendem a ler com 2, com 3, mas que talvez não vai fazer um teste desse. Porque ela não tem conhecimento de base para responder esse teste. E como é que você diz que essa criança que não tem altas habilidades? Como é que você não diz que essa criança consegue superar? Na minha época, né, com 13 anos, você consegue identificar e apresentar um trabalho sozinho. Então, para ela, era uma resposta. De tipo, eu falei, altas habilidades é muito além de QI, altas habilidades tem muitas questões, precisamos ver, precisamos entrar em lugares que ninguém entra, ver onde ninguém vê. Então, para ela foi isso. Para mim, a minha questão foi agradecer a oportunidade de ter um professor com um olhar a mais, não com um olhar padronizado. Tanto a minha professora, porque ela também foge do padrão, a minha primeira professora, porque um dos critérios era nota alta.
Tá? O critério do projeto na época era indicação de alunos com nota alta. Isso eu não ia ter, não tem até hoje, não ia ter. Repito que não era esse. Eu queria ter amigo e tirar 6 para passar. Eu tinha esse problema. Nunca fui aluno de 10, nem quero, que ajudar muito trabalho. E aí, o primeiro padrão quebrado na minha vida foi a professora. Depois foi ela, ao conseguir identificar e começar a mostrar. E a partir dela, a gente vai quebrando essas cadeias. Foi o que eu falei. Hoje eu tenho que fazer teste neuropsicológico completo, mas a gente tem um olhar que vai além disso. Vai além da questão de um QI, de um padrão acadêmico, né? Você tem a criança da música, da habilidade artística, você tem a linguística, você tem a social, você tem a criança que vai desenvolver, que vai falar, que vai ser articulada, você tem crianças que não vai ter conhecimento dentro daquelas testagens para saber o que você está perguntando, mas que ela tem bagagem de articulação, de linguística, são crianças de fato fora do padrão. Então, na minha vida foi a chance que se fizeram comigo, se me descobriram, se me acharam. Eu vou estudar, vou me especializar, mas eu vou fazer o olhar os dois. Eu vou olhar de maneira singular e única para cada criança, para cada adolescente, para cada adulto. É muito bom poder ter ferramentas, porque hoje a gente tem, né? Escalas, É você tem verdade. testagens, você tem muitas coisas, mas que o altas habilidades é muito além de um QI, é muito além de uma nota, é de fato uma capacidade elevada e acima da média, diferenciada, que precisa ser respeitada e vista, porque não bem vista, você gera muitas questões emocionais, onde você não sabe quem você é, onde você não tem sentimento de pertencente, você tem muitas questões. Então, respondendo a sua pergunta, para minha vida foi a luz para chegar na profissional que eu sou hoje, onde eu consigo olhar as pessoas como singular e única e de maneira precisa, porque é isso, né? Hoje a gente tem muita dificuldade, né? Muitas ferramentas também te traz, muita gente que a gente diz que é curiosa e não estuda para identificar. Você tem Uhum. pessoas, se não tem QI alto, ela não tem altas habilidades. Nossa, uma menina negra de só comunicação, isso significa altas habilidades? Sim, significa altas habilidades, sim. Porque altas habilidades é uma habilidade acima da média que você mostra diferença dentro de todo um contexto social. Então, a questão da gente conseguir olhar isso de maneira singular faz com que a gente respeite as pessoas a gostarem dela e ter a identificação. Principalmente, eu vou falar do campo mulher. Eu sempre falo isso. Hoje eu tenho recebido muitas mulheres, seja adultas, seja crianças ou adolescentes. Mas quando chega nesse lugar é porque de fato ela está sofrendo alguma coisa. Eu falo que hoje eu fui fazer uma avaliação de uma criança e falei isso. Gente, eu fiquei tão feliz que meninas estão vindo, porque as mães estão estudando, elas estão se reconhecendo, elas estão olhando para ela e diz: eu fui essa criança perfeccionista que ninguém viu, eu me senti auto-sabotada, eu estava sempre tentando me encaixar, me colocar no lugar da outra amiguinha para poder não perder, não se sentir sozinha. Mas por que, Jeane? As meninas não são inteligentes, as meninas são inteligência abessa. Tão abessa que elas fazem a máscara social desde nova, elas se adaptam. Camuflam muito Né, bem, né? camuflam muito bem. Os meninos, eles Tão dão bom ruim. que passam despercebidos, Eu né? dou até hoje que os meninos dão ruim. Ele bate cabeça, os meninos brigam, os meninos vão fazendo umas confusão no meio do caminho. Eu brinco que é assim: vai passar um monte de lugar. Vai lá na louca da Jeane Garcia, que isso deve ser inteligência, porque. Mas o menino dá sinal que não tá bom, não gosta da escola, ele grita, ele entra embaixo da cadeira, ele faz comportamentos que vão buscar uma terapeuta. Seja para uma avaliação, mas vão buscar. E aí, hoje eu tenho esse reflexo. Eu vou ter 40 mulheres em uma terapia para 3 homens, porque eles foram identificados novos, eles foram cuidados novos, e aí quando eles têm muito menos BOs, né, menos situações na vida adulta. Uhum. E a mulher, ela já fez o padrão fantástico do pai, ela já seguiu a mãe, ela não reclamou que a aula estava fácil, ela se encaixou naquele quadradinho, tá tudo top. Aí ela virou mãe, ela fez tudo, aí na vida adulta ela se sente ainda diferente, aí ela fala assim: agora eu vou lutar por mim. Aí ela vem buscar uma avaliação e ela descobre o quanto que ela é sensacional, mas o quanto que tem tanta coisa em cima daquilo que ela a menos valia, o medo de errar, o perfeccionismo, a necessidade de agradar as pessoas sem pensar nela. E aí quando a gente vai descamando isso na terapia, identificando quem você é, você passa a descobrir que você é uma mulher incrível e que você é muito boa em tudo que você decide fazer e que você não precisa de mais ninguém, né? Porque o problema da mulher é isso. Infelizmente, são muito alvos narcisistas, porque não se sentem competentes, então acabam dando toda a sua inteligência para alguém reger, seja um amigo, seja um marido. Infelizmente, é o que a gente vê muito em consultório. Então, eu acho que o que a gente precisa é entender nesse processo da mulher mesmo, assim. Você é inteligente, você é capaz. Quando você olhar para você, você vai ver o quanto que você superou muitas coisas, o quanto que você se anulou
para fazer muitas coisas pelas pessoas e disse que estava tudo bem. Então, hoje, o caminho das mulheres chegando na avaliação me faz entender que ao avaliar uma criança de 4 anos, eu vou dizer para ela: você é capaz, você é diferente sim, tá tudo bem, vambora aprender a andar nessa sociedade que não vai mudar, mas que você conseguir se reconhecer. Esse é o melhor caminho, esse é o processo. E aí, depois disso tudo que você falou, né, em relação à mulher principalmente, né, a questão da inteligência, né, de se colocar, né, de se assumir, principalmente num cargo de liderança, qual a importância, né, de ser uma mulher negra e ser avaliada, né, de ser identificada com altas habilidades. E que a avaliação, a identificação pode trazer diferença na vida dessa mulher negra, Ai, com altas traz tudo, né? habilidades. Traz identidade, traz lugar de pertencimento. Você pode, você é capaz. Assim, eu acho que traz vida e luz, sabe? A sensação de que você não é um peixinho fora d'água. Eu acho que a sensação é essa, né? E a gente ainda demora, às vezes, se colocar e entender que isso é muito importante. A identificação de uma mulher é importante, a identificação de uma criança é importante, porque todos nós temos o direito de saber quem somos. Porque a sociedade vem te devorando. Eu falo que é igual manada, né? Não, todo mundo fica quieto. Não, mas eu não fico quieto. Todo mundo fala baixo, mas eu não falo baixo. E tá tudo bem, vamos entender o processo de quem você é. Então, a importância da identificação da mulher, né? E principalmente mulher, criança, negra, eu acho que traz a sensação de que você pode ir lá além. Você pode ir além. Eu acho que o que eu tenho para te resumir é: você pode ir muito além da perspectiva humana, você pode ir muito além do que disseram para você que você ia, você pode ir muito além do que você mesmo pensava, você pode ir além, sabe? Eu falo muito isso na entrevista com os pais, o seguinte: seu filho veio para bagunçar seu coreto, mas ele veio para te salvar também. Porque a partir do momento que você passa a olhar ele, você se olha e você descobre: eu não fui visto, mas eu posso ser visto, porque enquanto tá tempo, enquanto há vida, há esperança de entender quem você é, para que você possa ter todos os dias uma nova chance de viver algo novo todos os dias que você levanta. A partir do momento que você sabe quem você é, você não escolhe mais estar junto com a manada, você escolhe pertencer a você e entender que dá para andar a manada sem precisar ser a manada. Uau! Pode aplaudir? Eu acho assim isso incrível, sabe? Quando você falou da questão, né, do estereótipo, né, de ser uma criança superdotada, né, de como é ser uma criança superdotada, e a gente fica procurando, né, onde estão as crianças superdotadas, né? Essa questão da, das notas, né? E aí a gente vai para as escolas públicas, e você falou: nossa, é muito importante, né, que a gente olhe para essa criança, né, com um olhar diferenciado. E aí eu ofereço também formação nas escolas públicas, né, em qualquer escola, na verdade, para que eles saibam o que são as altas habilidades, né, porque a maioria não sabe, não conhece, e a maioria fala assim para mim: olha, infelizmente não é o caso da nossa escola, sabe? Tipo assim, aqui não tem, não. Será que não tem mesmo? E aí, qual a importância disso, né? Dos professores, né? Das escolas estarem fazendo formação, né? Conhecendo sobre as altas habilidades para poder fazer a identificação desses alunos, né? O que Mudar a você vida acha disso? mudar a vida de alguém, né? E acho que é isso. Essa fala eu já ouvi muito. Aqui não tem isso, né? Porque a gente tem o estereótipo do que é inteligente, né? Um cara muito top, que sabe tudo, que não tem problemas. E quando você entra numa realidade de escola pública, né? Ele vai ter dificuldade de aprendizagem, vai ter alta habilidade? Vai. Ele vai ter dislexia, vai ter alta habilidade? Vai. Sabe? Porque é uma realidade, assim, não é uma coisa tão distante, né? É um máximo, né? Eu brinco muito nas minhas consultas, exemplo: o Einstein foi um gênio, mas ele teve muitos problemas. Vamos estudar, depressivo, dificuldade de aprendizagem. Ele teve muitos, ele era especialista em matemática, que gerou ele, né? E aí, assim, e gênio só foi ele, né? Então, a questão da altas habilidades, ela vai muito além desse estereótipo. Então, quando você pensa numa escola pública, eu penso para todo mundo: todo professor precisa fazer formação para saber o que que é, principalmente para parar de querer patologizar, porque tudo que é diferente a gente quer marcar. E repito, não quer dizer que não tem altas habilidades, não presente patologia. Não estamos aqui falando sobre isso. A gente está aqui informando a necessidade de um professor entender e olhar de maneira complexa esse tema, mas querendo se aprofundar.
Eu falo muito sobre isso. Todo professor, quando levanta a mão, ele faz um juramento. E ele faz um juramento para todos. Só que chega, infelizmente, no meio do processo, a gente quer alguns, né? Os que estão mais quietos, os que não me dão trabalho. E não, eu preciso que a gente comece a entrar neste lugar de eu não sei o que que é, mas eu vou fazer uma formação. Eu preciso entender esse aluno que fica inquieto e às vezes ele tira muita nota alta, que ele levanta e sai, mas ele não perde a atenção, ele responde o que eu perguntei, o que que ele está sinalizando com o corpo, o que que ele está dizendo, estou entediado, eu não aguento mais, essa aula é chata. E eu tô sendo treinada a não falar que é chato, porque você vai me dizer que eu sou opositor se eu digo que eu sou chata, que você eu digo que você é chata. Então, a formação é quem é essa criança? Como ela pensa? Quais características que ela apresenta? Quais demandas de tédio que ela apresenta numa sala de aula que faz sempre eu achar que ela tem algum transtorno ou algum problema e não identificar e não olhar para ela. Eu acho que a formação ajuda professores a sentir assim, pertencentes também desse lugar, porque a sua frase foi muito sensacional, assim, aqui não tem isso. Como que não? Né? Somos seres humanos diferentes, neurodivergentes, e todo lugar tem alguém com altas habilidades. Eu, infelizmente, já ouvi aqui nas escolas, essa mania que a Jane Garcia tem de todos têm altas habilidades. Então, é 5, agora está para 10% da população. Tem gente abessa, pode ter certeza. A questão é porque a gente criou padrões e estereótipos de que ou está na classe alta, ou está na criança branca, ou está na criança que tira 10. Esses estereótipos que atrapalham crianças de serem identificadas, de escolas buscarem, eu preciso saber quem é essa criança, porque essa criança não é o futuro de amanhã, ela é o futuro de hoje. Hoje, a percepção que ela nos apresenta, a forma com que ela diz, nossa, tá chato isso aí, é um mundo mudando, né? A tecnologia nos traz aqui pertinho, né? Então, a gente precisa aprender a andar também com a evolução. E essas crianças vêm dizendo isso. Não tá dizendo, tirando tudo que foi antigo, dizendo que foi ruim. Tá dizendo assim, me ajuda a andar no seu mundo com toda a minha capacidade que eu tô tendo e eu não tô conseguindo. Então, a importância das escolas, diretor, orientador, professor, fazer formação. Principalmente, Jeane, eu preciso saber quem é meu aluno em sala de aula. Eu preciso saber por que essa criança sente tanta vontade de levantar. Eu preciso saber, hoje eu ouvi, a criança leva um estojo desse tamanho para ficar desenhando e pintando. Mas é porque ela termina o dever em 20 minutos. Eu preciso saber quem é essa criança para que ela não aprenda a se regular sozinha. Ela tá vindo para a escola para aprender a se regular. Ela sabe que ela vai terminar o dever e ela vai ficar. E a mãe dela perguntou: por que você não leva o livro? Porque a professora não deixa. E que tal se essa professora saber quem ele é, vai trabalhar com ele como mediador da turma, vai ajudar, vai desenvolver, vai trazer ele para perto, vai deixar ele ler? Porque qual o problema de você ler? Um pouquinho. Então, de fato, quando você diz assim, qual a importância da formação? É tudo. E eu sei, hoje eu trabalho que eu não trago julgamento, porque, por exemplo, eu fiz uma psicologia de 5 anos e quem trouxe outras habilidades para a minha formação foi eu na minha TCC, onde a minha professora neuropsicóloga falou, eu quero saber o que é isso. Eu sei que nas escolas, na faculdade também de pedagogia, de psicologia, às vezes é uma abordagem e muito rasa. Mas hoje temos pessoas como você que se capacitou para identificar, ajudar e dar formação às escolas, mas a escola às vezes não abre esse caminho, principalmente porque ela tem um estereótipo, não, aqui não tem, mas deixa a gente ver, deixa a gente ajudar. Aquela criança que desenha muito, aquela criança que faz um monte de palitinho e vai colando, que você acha que é sucata, isso são características, porque, mas ela não tira 10 em matemática, gente, mas ela nem presta atenção, então, porque a habilidade dela não é acadêmica, não é isso. Ela vai desenvolver, ela vai terminar, mas vamos valorizar as outras coisas, porque se ela se sentir valorizada, entender quem ela vai ter um esforço para fazer coisas que ela não gosta, porque a outra habilidade não gosta de fazer nada que não gosta. Mas se a gente valoriza um lado, a gente consegue puxar o outro lado. Seria essa a importância, eu acho que é a mudança de vida de alguém, mas principalmente em todas as esferas. Eu acho escola pública, escola particular, mas eu acho em todas as esferas. Mas acredito e entendo que a crença da escola pública ela é mais forte, mas a escola particular também, assim, ela entende que ela vai ter o inteligente, mas ela acha que não precisa fazer nada. Então, ela às vezes não precisa de uma formação, mas precisa de uma formação porque o trabalho é mais simples do que a gente imagina. Porque a gente bota, né? Não, o que eu tenho que fazer? Me mostra o P! Às vezes é simples, se deixa aquela criança ler o livro. Se aquela criança ensina outra criança que não sabe fazer atividade. Se ela participa de uma oficina de matemática onde ela ganha um prêmio. Se ela é muito mais simples do que as pessoas imaginam quando a gente tem conhecimento de causa. Fica mais simples. É verdade.
E até assim, a cultura, né? Que antigamente a gente tinha muitos passeios nas escolas, né? A gente ia para museu, teatro, Planetário! várias Não coisas, levei não e é? ainda vou E levar. hoje em dia a gente quase não tem mais essa cultura dos passeios escolares, né? Isso abre um mundo de possibilidades para as crianças, né? Todas elas, não só as com altas habilidades, mas todas elas podem, né, se aproveitar, né, aproveitar, né, esse conhecimento, né? E às vezes as escolas assim vão deixando de lado cada vez mais, cada vez mais. Então, assim, são pequenas ações que a gente vai fazendo ao longo do dia a dia, que a gente vai vendo que faz uma diferença gigantesca na vida das crianças, né? Essa E questão de aí uma das mais. passeio tem isso também, né? Porque eu falei isso no consultório essa semana, que a gente não tem dimensão de como isso era rico, né? Os passeios para todos os lugares, né? Planetário, museu. Tipo assim, perfeita a sua fala. Agregava, e aí concordo, não só para os altas habilidades, mas fazia ele se sentir feliz, Uhum, motivado com a escola, né? Ele tem outra uhum. informação. O osso que ele estudou lá sozinho na internet, agora ele viu no museu, né? E foi de 1900 e no tanto. Ele tem informação. Então, ele está sendo suprido de maneira que não cria tanto tédio, né? Porque dizer, a gente não sabe ajudar porque sempre está entediado. Não, mas a gente tem que dar informação que ele consiga administrar para que ele se sinta feliz e saciado, né? E aí amplia, né, Isso, isso, né? E muitas crianças só têm a possibilidade de ir a esses lugares através da escola, isso. porque se fosse, por exemplo, num passeio em família, às vezes não teria condições financeiras de fazer, né? Mas um passeio em escola, eles têm essa possibilidade, né? Uma mãe perguntou, falou, né, comentou, na verdade, da luta em encontrar, em achar uma escola que queira acolher as necessidades de uma criança superdotada. Isso aí também é uma boa pergunta para você, né? Que difícil isso, gente! De fato, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, principalmente porque para as outras demandas existem padrões também, né? Do que fazer, você coloca o mediador do lado, você tem algumas questões que aparentemente é mais fácil, né? Mas a questão é que a escola não quer porque ela não está preparada. Por isso que volta para a pergunta que você fez inicial, a importância de cada diretor começar a capacitar os seus profissionais para entendimento. Porque temos um mito de que sabe tudo, não precisa de ajuda. Isso ainda é um mito. Se é tão inteligente porque me dá trabalho, se é tão inteligente porque que levanta, se é tão inteligente porque toda hora me pergunta alguma coisa. Sabe? Na verdade, ele quer participar, ele quer se sentir ali. Eu falo que às vezes é muito ruim, porque a gente tem as outras questões, né? Você vai ter um surdo com um intérprete de Libras ali, você tem um cego com braille, com um monte de coisa ali, suposto, mas o alta habilidade não pode perguntar, fica quieto, a outra criança também tem que responder. Mas se esse professor vê que essa criança sabe mais daquela matéria, vem comigo, vamos lá. Ó, ele vai ajudar aqui agora. Então, eu acho que tem uma questão de não se colocar nesse lugar e disfarçar. Tanto que eu pergunto, as mães perguntam assim: quando eu faço com relatório, o que eu faço? Eu falei: você vai na escola, como se você não soubesse nada, e apresenta. E ali você já faz uma identificação da cara e boca, do olho, né? Porque o seu filho, eu tenho uma fala muito importante, assim, né? Tem escola que não gosta de mim, troca de escola, muita coisa eu falo, sim, mas por quê? Porque eu falo assim: depois que o seu filho passa naquela porta, a guarda, a tutela é da escola. Tem traumas que ele vai ter que ninguém tira, sabe? Então, a questão é ver se as pessoas estão de fato aceitando seu filho, mas não tem coisas mirabolantes, tem escola que não tem. A minha questão é que eu tenho, assim, gente empática. Tem gente que fala assim, não sei o que fazer, mas pede a Jane para me ligar que a gente vai tentar. Isso eu gosto. Porque ela tá dizendo assim, não sei o que fazer, Mas está mas me ajuda. disposta a Tá aprender, né? disposta a aprender, porque todos nós, todo dia, igual a criança. A criança com autoridade, ela quer ir para a escola aprender coisas novas todos os dias. E aí pergunta, a gente tem uma escola especialista para autoridade? Não existe, tá? Não existe. Principalmente porque às vezes quando tentam abrir tem que fechar porque começam a exigir muitas coisas diferentes e é difícil mesmo. Mas a questão é que eu acredito em profissionais se capacitando para aceitar essa criança de maneira leve, sem os preconceitos. Então, o que eu te digo para você, não temos escola especializada, mas temos escola empática. E, ao mesmo tempo, eu acho que precisa também você, como mãe, acreditar um pouco em você. Eu sei que muitas vezes pessoas desvalidam as mães, mas percebe, sabe? Lembrando que não tem escola especializada. Então, assim, mas tentou fazer, não sabe fazer um PEI, mas buscou, ligou. Ah, não tinha sala de recurso, mas
separou uma biblioteca, começou a fazer alguns projetos, leu o relatório, grifou o relatório, quer entender, pediu uma reunião com quem avaliou, a psicóloga informou lá na live que ó, tem preparação, que ela capacita. Vamos lá? Vamos fazer isso? Eu acho que tem a ver com isso, mas a gente tem escolas que, de fato, elas rejeitam porque elas não sabem o que fazer. Só que eu também digo, se você não se preparar, você nunca vai saber o que fazer. Porque você tem duas pessoas aqui que também não sabiam o que fazer, até chegar à mão e dizer assim, só não desisto. Vamos embora, vamos estudar, vamos identificar, vamos ver, vamos aprender. Eu acho que tem a ver com isso também, porque é muito bom ter muita gente capacitada, especializada, mas é muito bom ter pessoas que queiram botar a mão na massa para começar a fazer e executar o que é necessário. Olhar a sociedade de uma maneira singular, porque a gente está olhando todo mundo num padrão. Se não encaixou nesse que eu acho, tira. E aí eu acho que a exclusão do auto-habilidade vem disso. Nossa, eu tenho que fazer um plano muito enorme, né? Eu tenho que agora botar passeios na minha escola. Não, eu já deveria ter passeios na minha escola. Mas eu deveria fazer. Não, eu só preciso olhar ele. Eu tenho criança, às vezes, que é simples. Se ele der uma palestra sobre a pantologia que ele aprendeu, ele já fica feliz, Já sabe? Assim, está porque ele foi visto. realizado, né? Não precisa nem muita coisa. Se lá na hora do recreio, ó, antes de 10 minutos, o Bernardo vai falar sobre o livro que ele trouxe. Nossa, a professora me viu que eu trouxe um livro diferente. É muito mais simples, mas a exclusão ainda existe, mas eu acredito que ainda é pela falta de conhecimento e de preparo, que foi a pergunta anterior. Eu acho que se as pessoas buscarem preparo e descobrir que tem a ver muito mais com reconhecer e amar as pessoas do que, de fato, um plano especialista sobre dar certo. Jeane, estamos chegando ao fim, senão a gente vai cair. E eu quero muito salvar essa live. Assim, foi muito especial para mim, né? Acho que todo mundo que está aqui gostou muito da sua fala, viu? Você precisa aparecer mais, falar mais. Você é incrível, assim, eu sempre falo isso para você, né? Você é uma referência muito grande para mim, né? Enquanto profissional, enquanto mulher preta, enquanto líder, você é uma grande líder, né? Hoje você, vou falar chique mesmo, que eu gosto de enaltecer, é a CEO da sua empresa. Então, assim, para mim, isso é assim algo importantíssimo, né? É ser referência, é ser representatividade, sim, entendeu? Então, por isso eu te convidei, porque eu acho que isso é importante, né, da gente ver, né, o protagonismo das mulheres pretas, principalmente dentro das altas habilidades, né? Eu falei, olha, eu quero convidar outras mulheres para falar sobre isso, e eu quero falar com mulheres pretas, porque isso é importante, né? A gente vê hoje em dia muitas mulheres assim muito capazes, sabe? E que precisam dessa referência para poder seguir em frente, porque a gente sabe que a luta é tão grande, né? A gente enfrenta muitos empecilhos sociais, mas a gente sabe também que são mulheres extremamente capazes, como você, né? Como eu, Sim! e como tantas outras que estão por aí, né? E que a gente precisa cada vez mais enaltecer e transmitir, né, esse conhecimento e ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é interessantíssimo, sabe? É grandioso, a gente precisa se unir, a gente precisa espalhar isso para o mundo, porque o mundo precisa da gente, né? E principalmente a comunidade preta precisa da gente, muitas crianças, né? Pessoas superdotadas, né? Dentro das comunidades que não têm esse acesso a esse conhecimento. Então, a gente vai trazendo identificação, né? A gente vai trazendo tantas coisas legais que eles vão começando a se entender e se aceitar Sim. enquanto pessoas com altas habilidades. Então, assim, para mim é coração quentinho, estou muito feliz mesmo de estar com você e vamos continuar espalhando Vambora. Eu que conhecimento, amor, né? agradeço, te enalteço também, Identificação. como eu comecei falando, que eu acho você uma mulher incrível, sim. Eu vi sua garra, né? Passamos muitas dificuldades no processo, mas a gente foi, a gente venceu e ver quem você se tornou, essa grande mulher, essa grande profissional na área também, onde o seu filho consegue se sentir pertencente e respeitado a partir do momento que você virou conhecedora de causa sobre os assuntos que ele precisava. Então, queria te honrar também e agradecer a oportunidade de estar aqui, tá bom? E temos Eu que agradeço. workshop dia Obrigada. 15 de junho. A gente tem workshop A para as Jana tá mães. falando aí, fala Para aí. as mães, nós temos workshop dia 15 com o objetivo de, na prática, como que a gente pode ajudar essa inteligência emocional dessa criança identificada e entender todos os processos que ela passa para que a gente ajude as mães a se fortalecerem para ir para frente. Tá ok?
Isso aí, se fortalecerem, se identificarem, né? Vamos Isso. lá, mãe. Beijo, Beijo, lindona. Jana. Beijo a Tchau. todos. Tchau, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada.